Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já ouviram falar em bonecos assombrados? A maioria das pessoas pensa logo na Annabelle, mas hoje vou contar a história de um boneco que muitos acreditam ser ainda mais aterrorizante. Robert! O boneco! A história dele é tão arrepiante que serviu de inspiração para o famoso Chucky. Então, preparem-se, apaguem as luzes e vamos mergulhar nesse mistério. Tudo começou no final do século XIX, por volta de 1896, na cidade de Key West, na Flórida. Robert morava com uma família rica, os Otto. O boneco foi um presente para o filho mais novo, Robert Eugene Otto, a quem todos chamavam de Jenny. Existem algumas versões sobre a origem do boneco. Uma delas diz que foi comprado pelo avô de Jenny durante uma viagem à Alemanha. Outra, muito mais sombria, afirma que o boneco foi um presente de uma criada da família, que praticava voodoo e teria amaldiçoado o brinquedo como vingança por maus tratos. Independentemente de como chegou à casa, o boneco, que media cerca de 1 metro de altura e era recheado de palha, rapidamente se tornou o melhor amigo de Jenny. O menino o batizou com seu próprio nome, Robert, e passou a se apresentar como Jenny. A partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. Os pais de Jenny ouviam o filho conversando sozinho em seu quarto, mas com duas vozes distintas. Uma era de Jenny, e a outra, uma voz baixa e assustadora, que eles não conseguiam identificar. Quando confrontado, Jenny sempre dizia: "Foi o Robert!" Vizinhos e parentes também relatavam ter visto o boneco se movendo sozinho, piscando os olhos e até mudando de expressão facial quando ninguém estava olhando. Brinquedos apareciam quebrados, móveis virados e a culpa sempre recaía sobre o pobre boneco. A família ficava assustada, mas Jenny era inseparável de seu companheiro. Ele levava Robert para todos os lugares, inclusive para a mesa de jantar, onde o boneco tinha seu próprio lugar. Uma noite, os pais de Jenny foram acordados por gritos aterrorizantes vindos do quarto do filho. Correram até lá e encontraram o quarto completamente revirado, com móveis derrubados e Jenny encolhido na cama, apavorado. Ele só conseguia apontar para o boneco que estava sentado aos pés da cama e gritar: "Foi o Robert! Foi o Robert!" A partir desse dia, a família decidiu que era demais. Eles trancaram Robert no sótão, na esperança de que a paz voltasse para casa. Por um tempo, pareceu funcionar. Jenny cresceu, tornou-se um artista, casou-se e, após a morte de seus pais, herdou a casa da família. Adivinhem qual foi a primeira coisa que ele fez? Subiu ao sótão e reencontrou seu velho amigo de infância, Robert. A esposa de Jenny, Han, detestava o boneco. Ela o achava assustador e sentia uma energia muito negativa vindo dele. Mas Jenny insistiu que Robert ficasse na casa Dandoli, um quarto especial no andar de cima, com vista para a rua. Foi então que os fenômenos estranhos recomeçaram, agora mais intensos. Crianças que passavam pela rua afirmavam ver o boneco se movendo na janela, observando-as. Jenny, por sua vez, passava horas e horas trancado no quarto com Robert, conversando com ele. Anne começou a notar o comportamento errático do marido e o acusou de estar enlouquecendo. Ele, por outro lado, dizia que era Robert quem estava causando todos os problemas, trancando-o no quarto e rindo dele. A relação do casal se deteriorou e muitos acreditam que a presença do boneco foi a causa. Jenny Otto morreu em 1974 e sua esposa Anne faleceu pouco tempo depois. A casa foi vendida para uma nova família, que tinha uma filha de 10 anos. A menina encontrou Robert no sótão e ficou encantada com o boneco. Mas a alegria durou pouco. Ela começou a ter pesadelos terríveis e acordava gritando no meio da noite, afirmando que o boneco a estava atormentando e que queria machucá-la. Ela dizia que Robert estava vivo. Seus pais, aterrorizados, decidiram se livrar do boneco de uma vez por todas. Em 1994, Robert foi doado ao Museu Fort East Martello, em Key West, onde permanece até hoje. Mas a história não termina aí. Pelo contrário, ela fica ainda mais bizarra. Robert está exposto em uma caixa de vidro, segurando um leão de pelúcia. Os funcionários do museu e os visitantes relatam uma série de eventos inexplicáveis.
Câmeras e aparelhos eletrônicos falham misteriosamente perto da vitrine. Há relatos de que o boneco muda de posição durante a noite. E alguns juram ter ouvido risadinhas vindo de sua caixa. Mas a parte mais famosa da lenda de Robert no museu é a regra de etiqueta. Diz a lenda que você precisa pedir permissão a Robert antes de tirar uma foto ou filmá-lo. Se você não o fizer, será amaldiçoado. E o que acontece com quem desobedece? O museu tem paredes inteiras cobertas de cartas de pessoas de todo o mundo, pedindo desculpas a Robert e implorando para que remova a maldição. As cartas contam histórias de acidentes de carro, perda de emprego, divórcios, doenças súbitas e todo tipo de azar que começou logo após a visita ao museu e a foto desrespeitosa. Muitas pessoas enviam presentes, doces e dinheiro para Robert, na esperança de apaziguá-lo. Os funcionários do museu levam isso muito a sério. Eles leem as cartas para o boneco e cuidam dele como se fosse uma entidade viva. Céticos tentam encontrar explicações lógicas. A história poderia ter sido inventada por Jenny para encobrir suas próprias travessuras quando criança? As falhas eletrônicas seriam causadas por algum campo magnético no museu? E as cartas de desculpas? Talvez apenas o poder da sugestão, onde as pessoas associam qualquer evento ruim à maldição. Mas a quantidade de relatos e a consistência das histórias ao longo de mais de um século fazem muita gente acreditar que há algo realmente sobrenatural em Robert. Ele não é apenas um boneco de pano e palha. Ele parece ter uma consciência, uma vontade própria e uma natureza bastante maliciosa. A expressão em seu rosto, com seus olhos de botão, parece mudar dependendo de quem o observa. Alguns o veem como um brinquedo antigo e inofensivo, enquanto outros sentem um arrepio na espinha só de olhar para ele. Então, o que vocês acham? Robert é realmente um boneco amaldiçoado, possuído por um espírito vingativo? Ou tudo não passa de uma incrível história de fantasma que se perpetuou por gerações? Uma coisa é certa. Se um dia vocês visitarem Key West e decidirem conhecer Robert por via das dúvidas, sejam educados, apresentem-se, peçam permissão para a foto e talvez digam olá em nome do canal. Nunca se sabe, não é mesmo? Essa foi a história assustadora de Robert o Boneco. Espero que tenham gostado, ou pelo menos ficado um pouco arrepiados. Se vocês conhecem outras lendas urbanas ou histórias de objetos assombrados, deixem nos comentários. Eu adoro ler as sugestões de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!